Olá pessoal, então hoje a gente vai dar a introdução à primeira parte, né, de inflamação. E antes da gente começar a discutir diretamente sobre o assunto, sempre gosto de dar uma introdução, né, gente? Inflamação é um tema muito amplo, né? A gente vai ter uma pincelada geral do tema inflamação. É um tema que está em constante evolução, cada vez a gente descobre novas proteínas, mediadores, quimiocinas. E agora, então, com o Covid, né, esse assunto veio à tona com, com grande força, né? Vocês escutaram falar em cytokine storms, né, as tempestades de citocinas, e a partir desse momento, então, com as nossas aulas de inflamação nesse semestre, vocês vão começar a entender todo esse fluxo, né, conseguir entender por que uma inflamação prolongada é ruim, né, por que depois os pacientes que evoluem mal, né, do Covid, já tem mais de 10 dias de evolução, muitas vezes nem tem mais o vírus no corpo, mas a pessoa está sempre piorando, né? Tem uma grande resposta inflamatória. Vocês já devem ter também uma introdução da imunologia, né? Estão tendo nesse semestre, vão ter, deve ter tido também no semestre passado uma boa introdução. Então são temas que complementam. Ah, professor, preciso saber detalhadamente. Olha, detalhado, claro que é difícil, né? A gente sempre tem que, às vezes, revisar algum tema ou outro. Mas essa parte de inflamação, que eu considero um tema, essas nossas aulas de introdução e básico, sim, vocês precisam saber ele por completo. Né? É um tema, qual doença não faz inflamação? Né? Praticamente todas. Né? Se vocês vão tratar doenças e doentes e pacientes, o mínimo que vocês precisam saber é realmente entender a inflamação. E essa frase é muito importante, vai acompanhar a gente por todo o tema. O que é inflamação? É uma resposta dos tecidos vascularizados a infecções e tecidos lesados. Então, uma resposta de tecido vascularizado. E o que é essa resposta? É o recrutamento de células, né, e moléculas de defesa do hospedeiro pela circulação vai chegar no local desejado ou no local necessário. Né? E essas células e essas moléculas têm a finalidade de eliminar os agentes agressores. Então é óbvio que isso é essencial à sobrevivência. Então a gente está sempre tendo uma resposta inflamatória, né, para nos salvar. E ela já tem um histórico muito antigo, né? As pessoas percebiam a inflamação, davam nomes diferentes, interpretações diferentes, mas ela já era notada até 3000 a.C., né? Lá no Egito. Já tinha papiro com características, descrevendo, né? Características clínicas de inflamação. O Celso, né? Contemporâneo de Cristo, já definiu os 4 sinais cardinais da inflamação, seria rubor, calor, tumor e dor. E só um quinto lá no século XIX pelo Virchow, que a gente colocou o quinto, que é a perda de função. Por muito tempo também acreditava que a inflamação era a própria doença e não uma resposta a uma infecção ou um dano, uma lesão tecidual, né? Então esse conceito de que não é uma doença foi introduzido lá em 1793 e é uma resposta benéfica ao hospedeiro e não uma doença em si. Então a inflamação é um reflexo. Né? E a gente aqui já pode detalhar, né, os sinais cardinais da inflamação, o rubor e o calor. Por que o local acometido, o local inflamado, fica mais avermelhado, fica mais quente, né, gerando calor e rubor? Porque a gente vai entender logo mais que tem uma vasodilatação, né, do local que está inflamado. Se eu tenho um vaso dilatado, o fluxo de sangue é maior. Né? Então eu vou ter mais sangue chegando, então fica mais avermelhado. Sangue é quente, né? Mas
sangue quente chegando, gerando calor naquele local. Depois a gente vai entender também que essa vasodilatação, ela aumenta a permeabilidade vascular. E qual a consequência disso? Né? Vai extravasar fluido, vai ter então uma exudação de fluido. E esse fluido vai lá para o chamado terceiro espaço, e a gente chama isso de edema, né? Que é o segundo ou terceiro sinal cardinal aí. Esse edema localizado também vai comprimindo as terminações nervosas e vai gerando dor, o quarto sinal. E com a migração de leucócitos, vai ter granuloma, vai ter reparo, a gente vai discutir isso aí ao longo das próximas aulas. Tudo isso somado, eu perco a função daquele órgão, mesmo que parcialmente. Pensa, quando você toma uma pancada na coxa, na perna, no pé, você perde um pouco da mobilidade, mesmo que seja temporária, você perde, né? Então, tudo isso, eu diria que a perda de função nada mais é do que os outros 4 sinais cardinais somados, né? Uma outra ideia que suporta, né, esse gráfico dá bem essa ideia, né, que a perda de função é a junção, né, dos outros 4, calor, rubor, tumor e dor. Lembrando então por que tem calor, vasodilatação, né, também aumento do metabolismo naquela região, o rubor pela vasodilatação e hiperemia, né, basicamente vasodilatação, o tumor, que é o extravasamento de fluido, né, o edema, e a dor também, além da liberação de mediadores, a própria compressão de terminações nervosas, né, que também acarreta na liberação de mediadores. Qual seria então o benefício de uma resposta inflamatória? Né? A gente vai limitar ou restringir aquele patógeno àquela localização, tentar frear a multiplicação desse patógeno, né, para que todas as nossas células de defesa possam combatê-lo. Né? E claro, é essencial, né, para a sobrevivência, recuperação e reparo do tecido. Mas se ela é uma resposta inflamatória extensiva, intensa, extensiva em termos de região, prolongada, né, e não regulada, que é o que a gente vê no Covid, né, que tem uma resposta intensa, prolongada e não regulada, ou seja, sempre uma resposta pró-inflamatória, né, intensa e sustentada, é prejudicial. Né? E aí, claro, pode ter a tempestade de citocinas, que não é exclusiva do Covid, né, mas de qualquer bactéria, qualquer quadro séptico, né, pode levar isso daí, né, levando até a morte. Mas pensando em doenças mais brandas, né, pode levando ao longo prazo esclerose múltipla, AVCs, Alzheimer, lúpus, artrite reumatoide e assim por diante. Então, uma inflamação, a resposta inflamatória ideal é a mais curta possível, né? Porque se ela foi curta, é porque ela já foi capaz de restringir o patógeno e liquidar e resolver de uma vez, né? Então, quanto mais a resposta inflamatória persiste, maior a chance de a gente ter um efeito prejudicial. Então, veja bem, a resposta, né, a inflamação, a resposta dos tecidos vascularizados, que consiste em recrutar células, moléculas também, e circulação. Ou seja, a gente pode separar a inflamação em uma resposta de vasos e uma resposta de leucócitos. Ou seja, lá na oitava série a gente chamava de glóbulos brancos, né? Leuco, branco, das células de defesa. Então a gente pode separar para melhor entender em vaso e leucócitos. É uma resposta de vasos e leucócitos. Então, começando, a gente precisa relembrar, mesmo com uma pincelada, vocês acabaram de ter, nosso sistema imune, né, que compõe aí, os leucócitos fazem parte. Nosso sistema imune a gente pode dividi-lo em inato e adaptativo, né, inato também chamado não específico, consiste na chamada primeira linha de defesa, né, e o adaptativo, o chamado específico, também é a segunda linha de defesa. Então, todos têm o componente celular e o componente humoral. Né?
Não podemos esquecer ainda das barreiras físico-químicas, né? Não poder, aí podemos acrescentar sistema complemento, o sistema de coagulação, né? Lactoferrina, transferrina, os intérferons, lisozima, enfim, interleucinas 2. Parece tudo muito confuso agora na primeira aula, mas a gente vai aí nas sequências, a gente vai melhorando, vai entendendo melhor a cascata de inflamação. Se a gente olhar o sistema imune, olhar principalmente o sistema inato, né, a gente vai ter as células mieloides, que vai dar origem às células granulocíticas, basicamente aí compostas pelos neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Também as linhagens monocíticas vão dar origem aos macrófagos, né? Célula de Kupffer, célula dendrita também são células apresentadoras de antígeno, né? No sistema adaptativo, as células linfóides tem o T, B, né? O T a gente pode subdividir em células auxiliares, né? O helper, né? Supressores citotóxicas. O B pode depois maturar em plasmócito e células NK. Mas lembrando que as células NK elas fazem parte do sistema inato e não do adaptativo. A gente nasce já com os natural killers já prontos. E esse gráfico também é muito importante, né? Que ele, olha só, ele separa aqui, ele cita os principais elementos da imunidade inata e da imunidade adquirida, as células que compõem, né? Então inata, células dendríticas, células NK, neutrófilos, macrófagos, né? Basófilos, enfim, as próprias barreiras epiteliais, e a imunidade adquirida, os linfócitos B e T, né? O B pode maturar, virar um plasmócito, que vai produzir anticorpos, tudo aquilo que a gente já conhece da imunologia. Mas olha só que interessante. As horas de infecção, né, iniciais, vamos dizer, até as 12 primeiras horas, até o primeiro dia, o predomínio da resposta é o da imunidade inata. E com o passar dos dias, né, das horas e dias, a gente começa a ter um predomínio da imunidade adquirida. E isso a gente vai ver logo mais, que também aqui a gente já pode, até pelo critério temporal, dizer que uma inflamação aguda vai predominar as células da imunidade inata e numa resposta inflamatória crônica a gente já vai ter um predomínio, claro, quanto mais dias passam, maior um predomínio da imunidade das células que compõem a imunidade adquirida. Então esse gráfico é importante. Ele, apesar de mostrar um critério temporal, ele também mostra que esse critério temporal se confunde com o critério morfológico. Então, o paciente que tem uma inflamação de horas e poucos dias, vão predominar as células desse lado e depois os linfócitos B e T e também estiócitos. A gente vai discutir bem. Pontuar um pouquinho, fazer uma revisão dessas células, né? Neutrófilos são células polimorfo-nucleares, ou seja, os núcleos têm várias formas. Geralmente o núcleo é segmentado em 3 a 5 lobos, ó, isso é segmentação, na verdade uma pseudo-segmentação, eles continuam unidos, mas parece que eles estão separados, né? O citoplasma tem granulozinhos, são importantes na fagocitose, às vezes a gente lembra que só os macrófagos fagocitam, mas os neutrófilos também, mas eles também atuam aí na digestão de agentes estranhos, e eles são os primeiros, né, as primeiras células que chegam no sítio inflamatório. Praticamente a primeira célula que entra, vai lá para combater, é o neutrófilo. E essa migração é, claro, desencadeada por várias quimiocinas e citocinas, que a gente vai discutir bastante nas próximas aulas, mas aqui a gente já pode adiantar sobre a interleucina 8. Tá? E sempre que eles morrem em combate, vamos dizer assim, eles provocam lesão tecidual porque eles acabam liberando todas essas enzimas que estão no citoplasma. Né? Então essas enzimas lisossômicas aí derramadas no interstício vão atrapalhar, vão lesionar o tecido também.
Então é comum isso acontecer. Os mastócitos têm muito com a resposta alérgica, né? Já tem alguns anticorpos prontos, né? Receptores prontos para IgE, e eles degranulam, e esses grânulos já têm praticamente histamina pronta. E a histamina é um importante vasodilatador, né? E se eu tenho uma vasodilatação, eu também tenho um aumento da permeabilidade. Esse aumento da permeabilidade vascular vai passar proteína, vai passar um monte de coisa aí, vai ter edema, vai passar interleucina, enfim, que a gente vai discutir aí nas próximas aulas. Então, por isso que a resposta inflamatória ela é tão drástica, né? A resposta do tipo alérgica, porque tem uma liberação maciça aí de histamina e faz uma potente vasodilatação, né? E pode dar o famoso edema de glote, e a gente não consegue respirar, né? A passagem de ar fica fechada. O basófilo lembra muito a atuação do, do mastócito, mas ele é mais frequente na corrente sanguínea. Os eosinófilos têm núcleos bilobados, né? São em 2, o neutrófilo em 3 ou 5. O citoplasma tem muito mais grânulos e ele também degranula aí fator de ativador de plaqueta, ácido araquidônico, a gente vai discutir isso mais para frente. E ele também tem uma resposta importante contra os eumintos. As células dendríticas existem nos tecidos, são células apresentadoras de antígenos, né, principalmente para as células T, né, para os linfócitos T. E o macrófago é uma célula importantíssima, lógico que todas são, mas ela meio que faz o meio de campo na transição, né, de uma resposta aguda para uma resposta crônica. Ela também faz o meio de campo, ela que vai coordenar se a resposta é pró-inflamatória, depois, numa fase final da inflamação, ele coordena os mediadores anti-inflamatórios, a gente vai discutir mais para frente. Os macrófagos podem ser divididos em M1, M2, conforme o ambiente que ele está inserido. Mas é claro, são células conhecidas por fagocitarem, né, e exporem antígeno também. As células endoteliais, por muito tempo, a gente achou que ela só servia, entre aspas, para revestir o endotélio, né? Desculpa, para revestir o vaso sanguíneo. Então, a gente, aqui está vendo um vaso sanguíneo, né? Hemácias circulando, e aqui os núcleos, né, das células endoteliais. Então, por muito tempo, se acreditou que as células endoteliais era só uma célula de revestimento. E não, ela tem um papel muito ativo, principalmente na resposta inflamatória. Ela secreta, né, várias quimiocinas, vários produtos aí pró-inflamatórios e também respondem a estímulos, né, a outros quimiocinas, né, interleucina 1, fator necrose alfa, fator interferon gama e assim por diante. Então, ela também expressa as proteínas super importantes, como as selectinas, a gente vai ver que é fundamental para o neutrófilo chegar até o local cometido. Também as moléculas de adesão, também envolvidas tudo nesse processo de transmigração ou de apedese das células de defesa. Então, de maneira geral, nossa defesa, né, a defesa do organismo, tem um componente vascular, importantíssimo, um componente celular e substâncias solúveis. Tudo isso aqui em conjunto vai dar aqueles sinais cardinais, né? Rubor, calor, edema, dor e perda de função. E numa fase final, né, quando cessar essa resposta inflamatória, a gente pode ter um dano ou um reparo. Então a gente pode pontuar a inflamação em 3 fases. A primeira fase seria a fase alterativa. Então, aquela fase, como o nome diz, altera, né, o tecido, que é causada diretamente pela agressão. Então, por exemplo, um tecido que é destruído pela queimadura, um tecido que é lesionado por uma bactéria ou por um vírus, né? Então, é a primeira fase alterativa. A segunda fase é chamada
exudativa. Então, essa fase vai ter um predomínio das alterações vasculares, que é basicamente vasodilatação, né, aumento da permeabilidade vascular, então propicia a saída de líquidos, né, e células, então é a fase exudativa. E a terceira fase, que é a fase produtiva. Então, eu estou produzindo, como o próprio nome diz. Então, vou ter proliferação, né, e acúmulo também, né, de vasos das células. A gente vai ver bem isso para reparar o tecido que foi modificado pela inflamação, né, que foi alterado tanto pelas fases alterativas como pela fase exudativa. Então, como é que, de forma resumida, um panorama geral, toda etapa que a gente estiver discutindo daqui para frente, né, é mais ou menos isso. Então, a gente tem lá o tecido que entrou uma bactéria ou teve uma queimadura, enfim, teve uma lesão tecidual. Esse micro-organismo, né, logo de cara, já vai encontrar algumas células de defesa, né, como células dendríticas, como macrófagos residentes dos tecidos. Dependendo do alergeno, já vai desencadear a resposta pelo mastócito, mas enfim, eu vou até a etapa de reconhecimento aí pelos macrófagos e células dendríticas, células sentinelas. Vou liberar mediadores químicos, né, como as aminas, citocinas, que vai recrutando mais células inflamatórias, em primeiro momento os granulócitos, os neutrófilos, mas depois também vão chegando monócitos. Vai ter então vasodilatação, que vai permitir o escoamento, né? Ou melhor dizendo, a exudação, né, de células e líquidos, e também mediadores inflamatórios, né, vai gerar edema, né, vai liberar mais citocinas, até o final que eu reparo. Então, isso aqui bem de maneira, numa aula introdutória, só para vocês entenderem por alto todo o processo. Então, ao longo das próximas aulas, a gente vai discutir cada um desses aí. Então, tem um agente agressor, que é reconhecido, né, pelas células, que a gente disse. Vai ter respostas de leucócitos, produção de proteínas, e depois a reação inflamatória é controlada, né? Então, a gente também pode definir que tem 5 etapas da resposta inflamatória. O famoso 5R. Reconhecimento do agente lesivo, recrutamento de leucócitos, remoção do agente, regulação ou controle, né, da resposta e resolução, também chamado reparo. As causas da inflamação são diversas, né? Eu posso ter desde infecções até reações imunes. Então, infecções, né, bacterianas, vírus, fungos, parasitas, né? Necroses de tecidos também suscitam respostas inflamatórias. Então, isquemia, infarto miocárdio, infarto renal, infarto pulmonar, TEP, trauma, pancadas, né, queimaduras, tudo isso também dá resposta inflamatória. Corpos estranhos, né, também dá resposta inflamatória. E reações imunes muito ligadas aí às reações de hipersensibilidade, mas também suscitam respostas inflamatórias um pouquinho diferentes, a gente também vai abordar. Quando um micro-organismo entra, né, no nosso organismo, a gente vai ter o reconhecimento. A gente acabou de falar disso, né? Vai ter o primeiro passo. Mas como é que ele faz esse reconhecimento? Lembra lá da imunologia básica. Então, aquelas células da imunidade inata, eles têm os receptores chamados Toll-likes, os TLRs. Em teoria, então, eles estão prontos a reconhecer uma infinidade de substâncias e bactérias, de proteínas, né? Então, logo que elas entram, a gente já consegue reconhecer pelos receptores Toll-likes. Também temos alguns sensores de dano celular, como ácido úrico,
o próprio ATP liberado, né? Tudo isso aumenta a interleucina 1, que recruta leucócitos. Outros receptores, como de anticorpos, as frações FCs, né? Proteínas de complemento, proteínas circulatórias, mas tudo isso vai ficar claro mais adiante. O que a gente já pode definir nessa primeira aula, que a gente já vem falando, é da classificação da inflamação. Basicamente, a gente pode dividir em aguda e crônica. A aguda é logo no início, né, de poucos minutos, durando aí a poucos dias, e aquela inflamação que vai persistindo, né, mais dias, semanas e meses, certamente é uma inflamação crônica. Então, do fenômeno funcional e morfológico, ou seja, desenhando a inflamação, a aguda predomina os fenômenos exudativos, aquela fase exudativa. Então, que são consequentes à vasodilatação e à permeabilidade vascular. Então, o que está composto aí na aguda? Edema, saída de fibrina, as células, os neutrófilos, também saída das hemácias. E os fenômenos produtivos, que são proliferação de vasos, proliferação de fibroblastos, a chegada das células da imunidade inata, né, monócitos, macrófagos, linfócitos, isso é da fase crônica. E de maneira geral, os dois conceitos, temporal e morfológico, coincidem. Ou seja, se eu estou pelo critério temporal, né, que são de minutos até poucos dias, numa fase aguda, se eu for estudar a histologia dessa inflamação recente, vai predominar os fenômenos exudativos. E se eu já estou com um paciente com uma inflamação mais crônica, né, de dias, 7, 10 dias, vai predominar os fenômenos produtivos. E daí vocês começam a fazer uma associação. Eu sempre gosto de falar do Covid, que está em voga hoje, aquele paciente que começa a evoluir mal, né? Está lá com 7, 10 dias e ainda mais às vezes do que isso, e ainda com sintomas, às vezes sintomas muito graves. Ou seja, está predominando naquele paciente, sem controle, os fenômenos produtivos. E a gente vai ver o efeito disso nas próximas aulas de uma inflamação crônica persistente, né? Que dá fibrose, que vai reparar, né, praticamente repondo tecido colágeno, ou seja, se a gente está com uma inflamação crônica no pulmão, a gente começa a ter uma fibrose pulmonar. Então tudo isso vai começar a fazer sentido para vocês. Então, tem alguns autores que dividem ainda se é minutos, horas em superagudas, horas de dias agudas, semanas subaguda, meses e anos crônicos, né? E meses e anos que reagudizem crônica ativa. Mas dividir em aguda e crônica já está suficiente, né? Lembrar, mais uma vez, que o critério temporal e o critério morfológico muitas vezes se sobrepõem. E até a base, é a essência da medicina legal. Quando vocês fizerem a optativa de medicina legal, algumas aulas eu também dou para vocês, mas se você pegar a essência de medicina legal, para a gente datear quando teve aquele evento, quando supostamente aquele paciente morreu, enfim, também entra muito a resposta inflamatória, né? A gente acha bastante. E a nomenclatura: todo tecido que está inflamado recebe o sufixo "it". Claro, o radical, né, muitas vezes em latim, às vezes em grego, mas mais o sufixo "it". Então, artéria, radical arter, arterite. Veia vem de flebo, flebite. O seco, tiflite. A córnea, ceratite. Articulação, artro, né? Artrite, e assim por diante. Aqui, né, de pálpebra, blefarite, né? Baço, esplenite, né? Fígado, hepatite, dermatite, né? A pele, né? O estômago, gastrite e assim por diante. Então, tudo que a gente fala em it é inflamação, né? Então, dúvidas, pessoal, a gente tira
na aula síncrona. Mas aqui está o meu e-mail. Se alguém quiser tirar dúvida pelo e-mail, também fica à vontade. Então, até a próxima.